Olá, bem-vindo ao meu canal, O Resgate da Alma. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês que está lá no livro de Lucas, a partir do versículo 1. Vamos ler? Depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E aí eu vou lá para o versículo 6, que também diz assim: E foi Jesus com eles, mas quando estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo: Senhor, não te incomode, porque não sou digno que entre debaixo do meu telhado. E por isso ainda me julgueis digno de ir ter contigo. Diz, porém, uma palavra e o meu criado sarará. E ouvindo lá no versículo 9, a palavra de Deus diz-nos assim: ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele e, voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados, acharam são o servo enfermo. Olha que coisa linda, olha que coisa gloriosa. Esse centurião, ele ouviu falar de Jesus. Só em ouvir falar o nome de Jesus, ele creu. E o que eu estou querendo trazer para nós nessa tarde, neste dia? Que para que nós tenhamos fé em Deus, não pode ser uma fé emotiva, sentimento, porque a fé, ela tem que estar imbuída nessa nossa construção humana, porque nós fomos formados de imagem e semelhança de Deus. Nós somos uma cruz viva. E a fé, simplesmente, sem obra, ela é morta. E foi o que esse centurião não se deixou ser levado, ter uma fé de emoção. Não, ele disse para Jesus: diga-me somente uma palavra, porque eu acredito. Esse centurião sabia da origem de Jesus Cristo. Ele sabia com quem ele estava falando. E nós precisamos ter essa certeza, esse acreditar que na nossa construção humana, nós refletimos essa imagem com o formato de cruz. Se nós pararmos diante de um espelho e olharmos com os braços abertos, nós vamos ver que nós somos uma cruz. E que para mim me basta hoje me olhar, analisar, parar para eu saber e ter consciência que essa imagem que eu carrego é a imagem de Deus. E como não acreditar nesse Deus? Porque fé a gente pode ter em qualquer coisa. Acreditar, muitas das vezes nós nos levamos com muitas desconfianças. Mas esse servo não. Ele diz: não precisa ir até a minha casa. Só basta me dizer uma palavra. E quando nós queremos um grande milagre de Jesus, de Deus nas nossas vidas, é necessário que nós tenhamos consciência de quem somos, de onde fomos formados. E muitas das vezes nós pecamos em não acreditar no nome de Jesus, porque nós carregamos uma síndrome chamada síndrome de Tomé. Nós queremos ver para crer. Só que no caso desse centurião, ele não precisou ver, ele creu antes de ver o milagre. E foi por isso que Jesus se maravilhou. Ele disse: eu nunca vi tamanha fé em todo Israel. Olha que coisa linda, como nós tocamos o
coração de Deus quando nós temos uma fé de credibilidade naquele que nos formou. Eu não posso não deixar de ter fé quando eu ganho experiência em reconhecer e saber que eu sou imagem e semelhança desse Deus que me formou. E essa fé, ela é sem a certeza da fé, e sem a certeza da fé, é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem acreditar nele é impossível agradar a Deus. Nós necessitamos carregar em nossas atitudes toda uma direção de conhecimento de quem somos, de onde viemos, de como fomos criados. Nós fomos criados por um Deus. E é por isso que tem muita gente se perdendo, porque perdeu esse Deus como referência em suas vidas. Tem muita gente que diz que tem fé, mas baseadas em emoções e sentimentos, não baseados em certeza de onde veio e de como foi formado. Se nós tivéssemos uma certeza de quem é Deus e como Ele nos formou, nós não teríamos nenhum tipo, gotinha de incerteza. Ou essa fé viria com toda a convicção que aquele que me criou é capaz de todas as coisas na minha vida. E eu quero te dizer nesse dia, não tenha somente a fé, porque a fé ela pode ser de qualquer maneira e em qualquer coisa. Tenha a credibilidade nesse Deus que nós carregamos na nossa estrutura humana. Faz dele esse auto-esconderijo com toda a certeza que ele é digno de toda a honra e de toda a glória. A nossa existência em Deus está figurada em nós. Como eu já falei, nessa imagem, nessa estrutura de imagem e semelhança. E se nós não cremos em nós mesmos, também não cremos naquele Deus que nos criou. É necessário que nós creiamos em nós, antes de tudo. O que é crer em nós? É exatamente saber de como fomos formados, de onde viemos. Precisamos fazer esse autoanálise de nós mesmos, da nossa construção, para que a nossa fé em Deus, essa fé com a credibilidade, ela nos dê toda a condição de vencermos todos os obstáculos que a gente enfrenta nessa terra. E Jesus Cristo deixou-nos uma palavra, dizendo, porque no mundo tu tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele não estava dizendo coisas absurdas, ele estava dizendo para que nós tivéssemos a coragem de olharmos para nós e saber, em seguir, em conhecê-lo. Se eu quero aprender a ter fé na credibilidade, no acreditar, eu preciso me conhecer de onde eu vim, de que origem, quem foi este Deus que me criou, de como Ele me formou e de como são e como acontece nas minhas emoções com relação a essa fé, a esse campo do acreditar nele. Que nós tenhamos uma fé inteligente, uma fé que nos dê e que nos capacite de conhecer, acreditar e saber que esse Deus que nós cremos e essa fé que nós dizemos que temos venha debaixo e cheia de convicções de a quem a gente está dirigindo essa fé. Essa fé, ela tem que estar em cima daquilo que nós somos em Deus, o Todo-Poderoso, o Eterno, o grande Deus dos céus e da terra, aquele que faz maravilha, aquele que quer estar na terra te ouvindo, te vendo,
fazer, mas é necessário que nós demos um passo em direção a Ele com essa fé. Muitos dizem que tem fé, mas não vai até Jesus. Eu te convido hoje a dar um passo de fé. O que é o passo de fé? O passo para acreditar nesse Deus e pararmos de achar que com a força do nosso braço nós vamos resolver todas as coisas. Sem a credibilidade em Deus, através dessa fé, que a gente diz que tem, mas não tem, porque a gente diz que tem fé, mas não quer ter compromisso de conhecer esse Deus. Eu te convido, dá uma chance para Deus. Dá uma chance para Deus. Dá uma chance para você se conhecer e através de você saber que é construída por Deus e que você pode ser filha de Deus. Porque até então, aqueles que não se comprometeram com Deus ainda, que não investiram suas vidas em conhecer, em prosseguir conhecer Deus, não pode se dizer que é filho, porque filho é aquele que obedece, aquele que faz a vontade dos seus pais. Até então, na condição que nós nos encontramos, que muitos se encontram, são criações de Deus. Para ser filho é necessário que nós nos empenhemos a conhecer, a se comprometer, a agradecer e a adorar. Amém? E você gostou? Compartilhe, se inscreva e deixe lá seus comentários. E que Deus te abençoe